Senhores e senhoras, senadores aqui presentes, bom dia. Sou Letícia Portugal, presidente do Diretório Central dos Estudantes do Centro Universitário da cidade, Universidade. Também sou acadêmica do curso de Relações Internacionais. Começo aqui o meu discurso evocando um artigo da Constituição que, a propósito, fez 25 anos na semana que passou. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Senhores, o que irei expor aqui agora demonstra o total descumprimento e desrespeito a esta Constituição. Ao final de 2011, o Grupo Galileu Educacional assumiu a mantença do Centro Universitário da cidade, com o projeto de transformar a instituição em uma das maiores e melhores do país. Segundo palavras do senhor Márcio André Mendes Costa, na época acionista majoritário do grupo, o objetivo era construir um grupo de universidades de alto padrão no Rio de Janeiro, capaz de atrair não só alunos do Estado, mas do país e até da América Latina. A chegada do Grupo Galileu Educacional foi inesperada e deveras obscura. Nunca houve, por parte do grupo, quaisquer iniciativas a fim de se fazer conhecer pela comunidade acadêmica. A partir de sua entrada, inicia-se uma sequência de irregularidades e desumanidades contra professores, alunos e funcionários. Os pagamentos salariais não eram realizados nas datas informadas pela mantenedora e, em dezembro de 2011, professores e funcionários ainda estavam sem receber o salário de novembro e o 13º. Letícia, ainda em dezembro? Peço uma permissão Claro. à Vossa Senhoria para fazer o convite ao senhor Alex Porto, que é o presidente da empresa Galileu Educacional. Nós não tínhamos recebido, acho que houve um extravio da correspondência que Vossa Senhoria nos enviou, mas não chegou. Provavelmente, talvez por greve de correio ou qualquer coisa assim. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, pela paciência. Então, eu vou começar o parágrafo que eu não terminei, para que o senhor Alex Porto consiga ouvir também. A chegada da Galileu Educacional foi inesperada e deveras obscura. Nunca houve, por parte do grupo, quaisquer iniciativas a fim de se fazer conhecer pela comunidade acadêmica. A partir de sua entrada, inicia-se uma sequência de irregularidades e desumanidades contra professores, alunos e funcionários. Os pagamentos salariais não eram realizados nas datas informadas pela mantenedora e, em dezembro de 2011, professores e funcionários ainda estavam sem receber o salário de novembro e seu 13º. Ainda em dezembro, ocorreu uma demissão em massa do corpo docente. O campus Bom Sucesso foi fechado, sem nenhum comunicado prévio, fazendo com que alunos fossem literalmente jogados para o campus Gonçalves Dias, no centro do Rio. Lembro aqui a distância entre os dois pontos, Centro e Bom Sucesso, fazendo com que os alunos perdessem horas e perdessem seus trabalhos para conseguir chegar à faculdade. O ano de 2012 iniciou-se tristemente. Cansados da situação ultrajante a qual estavam vivenciando, o corpo docente organizou uma paralisação de suas atividades e, no dia 14 de março, foi deflagrada a primeira greve da história da instituição, fazendo com que o período fosse marcado por diversas manifestações na sede do grupo, na Rua 7 de Setembro, 66, centro do Rio. Aqui, senhores, tem algumas matérias sobre os ocorridos na época da entrada do Grupo Galileu. Aqui foram as primeiras manifestações que nós fizemos na sede do grupo, quando a gente teve a primeira greve. Essa aqui era a situação da nossa faculdade. Vou voltar um pouquinho, que eu vou falar mais um pouco disso à frente. Apesar das diversas manifestações realizadas pelo movimento estudantil da universidade, em protestos às irregularidades da mantenedora, o Grupo Galileu não se pronunciava à comunidade acadêmica. Dessa forma, deliberamos em assembleia ocupar a sede do grupo até que fôssemos recebidos. Após exaustivas tentativas, somente às 23 horas, quando nos dispusemos a dormir no local, a reitoria, na figura do Sr. Vanderlei Cantieri, decidiu atender aos apelos dos ocupantes
e às 2h30 da manhã a reunião terminou, com diversas promessas feitas pelo mesmo. Durante a greve, o senhor Márcio André Mendes Costa viajava por Paris, parecendo pouco interessado na grave situação em que se encontrava a universidade. Em contrapartida, nenhuma das promessas feitas por Vanderlei Cantieri na reunião com os estudantes foram cumpridas. O grupo perdia, assim, toda a sua credibilidade com os estudantes na instituição. Desacreditados nas promessas da mantenedora, o corpo discente organizou uma nova manifestação na sede, 17 de maio. Durante o ato, os estudantes solicitaram uma reunião com o novo reitor, senhor Fernando Braga. Com a recusa em nos atender, foi realizada no local uma assembleia, deliberando um acampamento em frente ao prédio sede, até que uma solução fosse apresentada. Sabíamos da radicalidade de nossa decisão, porém estávamos lutando por um futuro, por um respeito e por uma educação de qualidade. Embora sem aulas há mais de um mês, os alunos continuaram pagando religiosamente todas as suas mensalidades. Contraditoriamente, a situação piorou ainda mais. Professores e funcionários não recebiam. A limpeza, segurança e manutenção das unidades eram precárias ou não existiam. Frequentemente, os alunos utilizavam folhas de caderno para fazer as provas, uma vez que havia carência de material, bem como papel higiênico ou sabonete nos banheiros. Alunos cadeirantes eram colocados em situações vexatórias, sendo carregados por colegas de turma até as salas de aula, já que os elevadores frequentemente estão quebrados na instituição. Então, essa aqui é a situação, ano passado, da nossa instituição. Essa foto aqui, gente, foi um ventilador de teto que caiu na sala de aula, no meio da aula. Quase atingiu um colega de classe. Aqui mais algumas manifestações. Aqui foi a ocupação da reitoria, no intuito de que nos recebessem. Esse é o nosso acampamento. Ficamos 5 dias acampados na porta da instituição, até que o Grupo Galileu resolvesse nos receber e dar uma resposta definitiva aos nossos problemas. Nós saímos de lá porque, se a gente estivesse esperando essa resposta, a gente estaria lá até hoje. Mais uma vez, a mantenedora não se pronunciava. Cansados de ser ignorados, foi formado o Diretório Central dos Estudantes da Universidade, com o objetivo de lutar e defender os interesses de todo o corpo discente. Aqui lembramos que o movimento estudantil sempre foi coibido na universidade, pois para a mesma, os alunos não deveriam ter voz ou qualquer outro tipo de representação. Assim, pela primeira vez na história de nossa instituição, nós conquistamos o nosso espaço. Essa é a foto do primeiro diretório formado, que infelizmente se desfez depois que algumas turmas foram fechadas na universidade. No dia 26 de junho de 2012, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquéritos, com o objetivo de apurar as irregularidades cometidas, principalmente nas instituições de ensino mantidas pelo Grupo Galileu Educacional. Tal CPI mobilizou grande parte das universidades do Rio de Janeiro, presente integralmente às audiências, ao contrário do ex-presidente do Grupo Galileu, Márcio André. O mesmo foi convocado diversas vezes a depor e não compareceu, sendo considerado foragido. Como reflexo da má situação da universidade, o campus Metrô Carioca foi fechado devido à ordem de despejo, ocasionada pelos atrasos no pagamento dos aluguéis ao Metrô Rio. Os campos Freguesia, Praça 11, Meyer e Campo Grande também foram fechados no início desse ano, sobrevivendo hoje apenas 3 unidades, para onde os alunos foram transferidos compulsoriamente, sem estrutura e materiais adequados às suas atividades. Essa aqui é a foto da unidade Metrô Carioca, fechada no meio da aula por uma ordem de despejo. Os alunos estavam fazendo prova no momento em que a justiça esteve lá para tirar todo mundo, as provas foram canceladas e esse era o único aviso que tinha lá.
as aulas foram transferidas para a Universidade Gama Filho ou para outra unidade da universidade. As informações que a universidade nos passava era assim, escrita em papel, mal escrita, com erro de português, inclusive. Depois de diversas mudanças na sua presidência, a Galileu modificou mais uma vez o seu comando. O grupo passou a ter o reverendo doutor Adenor Gonçalves como acionista majoritário, pastor da Igreja Batista, empresários nas áreas de comunicação, petróleo, construção civil, agronegócios e também no ramo hospitalar. Com isso, a mantenedora passou a ter um novo presidente, Alex Porto, aqui presente, advogado e dono da Porto Farias e Advogados Associados. Tais alternâncias no grupo, no entanto, em nada contribuíram para uma solução efetiva dos problemas enfrentados. O senhor Alex Porto, inclusive, assumiu em uma das audiências da CPI em fevereiro desse ano, a única que compareceu, uma dívida de 900 milhões de reais das duas instituições. No entanto, no dia 1º de março de 2013, o referido senhor enviou um e-mail ao corpo docente, desculpando-se pelos atrasos salariais e atribuindo às ações do movimento estudantil a responsabilidade pelos estorvos ocorridos em sua capacitação de recursos. O movimento estudantil estava manchando a imagem da instituição pelas manifestações que fazia. Tal comunicado enfureceu a comunidade acadêmica, bem como evidenciou os subterfúgios utilizados pela mantenedora. Dessa forma, pudemos comprovar a incompetência administrativa do grupo, além da clara falta de diligência em investir na educação superior privada. Logo em seguida, uma segunda greve paralisou nossas atividades. Dessa vez, alunos também deram início a uma greve estudantil, objetivando o congelamento do calendário acadêmico e o pronunciamento do Ministério da Educação, com quem essa mantenedora assumiu diversos compromissos e desonrou. Por conta dos percalços causados pela falta de compromisso do Grupo Galileu, o transcorrer dos anos de 2012 e 2013 foram demasiadamente conturbados, com pouco ou nenhum esclarecimento por parte da mantenedora, sem reposição das aulas perdidas, quebras de compromissos e contratos firmados. Tem muita foto de manifestação por conta das diversas que nós fizemos ao longo desses 2 anos. Aqui encerra. Senhores, vivenciamos 3 greves em menos de 2 anos de gestão do Grupo Galileu Educacional. Vemos, dia a dia, nossa instituição perder sua qualidade, perder seus professores, seus alunos e seus funcionários. Estamos no pior momento da história da nossa instituição. Se ontem o projeto era tornar a universidade uma faculdade padrão na América Latina, hoje, com pouco mais de 4.000 alunos, esse sonho está longe de ser alcançado. Espero que, dada a importância da situação, nada fique subjacente. Precisamos, nesse momento, de algo pragmático, para que não se coloque e se comprove que a educação brasileira se encontra em derrocada. Não há, a nosso ver, outra saída senão a intervenção do Ministério da Educação. Senhores, não contamos aqui somente com a retórica de vocês. A resposta a essa causa, não pode ser outra, senão favorável aos estudantes e ao Brasil. Não posso e não quero, de forma alguma, prestar condolências aos meus colegas de faculdade ou receber os pêsames de meus familiares por uma derrota. Este, para nós, é quase o momento derradeiro de uma súplica de estudantes sedentos por conhecimento. Somos jovens e obstinados. Também temos vontade de vencer. Mas, para isso, contamos com a boa vontade e sapiência de todos os senhores. Obrigada. Peço desculpas por ter excedido o tempo. Muito obrigado. Não por isso. Presidente. Muito obrigado, senhora Letícia Portugal, com a palavra. Eu fui muito tocado, sobretudo, pela última frase de que não quer retórica. Por isso é importante a gente saber o que é que eles querem e o que é que pode ser oferecido. Nós estamos aqui para intermediar, para encontrar uma saída. Então era bom saber o que é que vocês estão querendo. Não sei se agora, se depois. Inclusive, antes de dizer queremos o MEC. Eu acho que na sequência nós vamos ter... Acho que o que eles querem é fácil. Eles querem a continuidade, né?
Mas eu acho que na sequência nós vamos ter... Sim, mas o que é que falta para a continuidade? Falta um posicionamento mais efetivo do MEC. Não, mas aí é retórica. Você foi contra. Sim, na verdade, a resposta que eles nos dão, que o MEC deu até hoje a nós, é que não temos mecanismos, ele não tem mecanismos para intervir efetivamente na instituição. Porém, nós acreditamos que se o MEC tem mecanismos para conceder a mantença, ele deve conseguir. Com licença, deixa eu ordenar um pouquinho, perdoe-me. Porque vai chegar a vez do MEC. Então, eles estão colocando a situação atual como se encontra. E eu acredito que, na sequência, nós vamos... Aí depois, inclusive, nós temos aqui a presença do nobre deputado Robson Leite, que foi o relator da CPI na Câmara no Rio de Janeiro. Então, vai subsidiar bastante. Eu, com a vênia do meu querido amigo, passo a palavra a Juliane Salviano. Obrigada. Senhores senadores, senhoras senadoras, servidores e servidoras desta casa, aqueles que acompanham pela TV e Rádio Senado. Sou Juliane Salviano, acadêmica de Direito da Universidade Gama Filho. O momento, senhores, é tão importante que a idiosincrasia deve ser a mesma em todos os presentes. Quero que minha fala, principalmente para o MEC, soe e ressoe de forma heurística, para que possamos sair daqui com um brado uníssono de vitória para todos. Não estou aqui para atabalhoar. Começo contando-lhes, em breves palavras, um pedacinho da história dessa instituição. Em 1939, Luiz Felipe Maigre de Oliveira Ferreira da Gama, o augusto ministro Luiz Gama Filho, criou o Ginásio Piedade. Já à época, o objetivo era transformar a instituição em uma universidade. Em 1972, a Gama Filho recebe o título de universidade e passa a ser a primeira instituição a oferecer curso superior no subúrbio carioca. Tornou-se a maior universidade de medicina do país, formando anualmente cerca de 3.000 profissionais em seus cursos de graduação. É considerada uma das mais importantes instituições de ensino superior do Rio de Janeiro e do Brasil. Atualmente, mantém somente 2 campos, um localizado no bairro da Piedade e outro na região central da cidade, com aproximadamente 18.000 alunos, o que já é reflexo de sua decadência. Pois existira também o campus Dantal, que teve suas atividades encerradas no ano passado, além de outros campos que já existiram e outros que deveriam existir, como o campus Engenhão, que nunca foi inaugurado. Vou ler o que retirei do site dessa instituição. Constitui-se missão da Universidade Gama Filho: educar com excelência, produzir conhecimento, formando profissionais competentes e comprometidos com os valores éticos e com a construção de uma sociedade justa e democrática. Constitui-se visão da Universidade Gama Filho: ser uma instituição reconhecida regional, nacional e internacionalmente pela formação de profissionais competentes em sintonia com as necessidades da sociedade e pela produção de conhecimento. Esses, senhores, indubitavelmente, foram os desejos do excelentíssimo senhor ministro Gama Filho, e gostaríamos que assim continuasse em sua homenagem, pois esse nome deve permanecer incólume. Isso se fez até cerca de uns 10 ou 15 anos atrás. Essas palavras tiveram ecos por longos anos, até que começou a lamentável decadência dessa instituição. Não é como muitos imaginam. Esta crise pela qual passa a universidade não começou com a Galileu Educacional assumindo a mantença. Começou sob a administração da Sociedade Universitária Gama Filho. Para balizar o que vos falo, em 2010, o MEC supervisionou a instituição e instituiu a medida cautelar de redução de vagas no curso de medicina. Ainda nessa gestão, ocorreram várias demissões e, segundo alguns funcionários, o FGTS não era depositado há cerca de 10 anos. Dentre outras irregularidades que caberia ao governo,
fiscalizar e tomar providência. Em contrapartida, esta decadência agravou-se quando a empresa Galileu Educacional assumiu a mantença da instituição em 2011. Suas primeiras atitudes após assumir a instituição foram aumentar abusivamente a mensalidade sem aviso prévio e sem justificativa, mudar o calendário acadêmico, atrasando os alunos e diminuindo a carga horária, demissão de vários funcionários, cerca de 1.000 profissionais, cancelamento das bolsas de estudo, suspensão das aulas práticas no curso de medicina, em quase todas as matérias, mudança de reitor, ocorrida ao menos 4 vezes, em menos de 3 anos de gestão. O campus ficou sem segurança por falta do pagamento da empresa que prestava o serviço e ocorreram dentro deste e nos arredores diversos assaltos. A limpeza tornou-se precária por falta do pagamento dos funcionários que prestavam serviço e por não haver material disponível. Isto também porque o reitor não possui autonomia sequer para comprar papel. Continuando, senhores. No início deste ano, com os salários atrasados há quase 3 meses, os profissionais declararam greve. Esta greve perdurou por mais de 1 mês. Para nós, não houve férias. Nos mobilizamos e reunimos-nos em diversas assembleias para decidir o que faríamos diante de tal situação. Com a ajuda do CREMERGE e da FENAM, cerca de 70 estudantes divididos em 2 ônibus partiram do bairro da Piedade rumo a Brasília. Foram quase 20 horas de viagem. Ao chegar no gramado do Congresso Nacional, recebemos a notícia de que o ministro da Educação, o senhor Aloysio Mercadante, estaria embarcando para o Ceará a pedido da presidenta Dilma Rousseff. E, por isso, não poderia nos receber. Após essa notícia, nos dividimos em grupos e fomos buscar por apoio dos parlamentares. À tarde, a pedido do deputado federal Antônio Garotinho, representante do MEC, dentre eles o senhor Jorge Messias e o senhor Pedro Leitão, que se encontra aqui presente, receberam, após certa insistência, todos os 70 estudantes que tiveram a oportunidade de expressar o sofrimento em que vivíamos. A maior parte dos estudantes retornaram no mesmo dia para o Rio de Janeiro. Porém, um grupo permaneceu para, no dia seguinte, ir à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Na semana seguinte, este mesmo grupo retornou a Brasília, pois o ministro estaria na Comissão de Educação da Câmara. Só conseguimos conversar com ele por alguns minutos no corredor das comissões após o término da reunião, onde ele disse estar acompanhando o problema da universidade e que a solução naquele momento seria a saída da Galileu da Mantença. Na metade deste ano, como ato de desespero, por não obter solução, os estudantes ocuparam a reitoria por quase 80 dias. Em dado momento, o senhor Pedro Leitão esteve como representante do MEC, reunido na reitoria com cerca de 50 estudantes, onde ele nos apresentou a grande solução que o MEC tem para o problema: o descredenciamento da instituição. Isto, senhoras e senhores, num tempo em que se debate o programa Mais Médicos, onde o governo federal quer trazer médicos estrangeiros, alegando que no país não há profissionais suficientes. Parece uma atitude paradoxal fechar a maior universidade de medicina do país e os estudantes serem transferidos para outras instituições só seria uma solução temporária. Quem nos garante que essas coisas não irão ocorrer na instituição que nos receber? Pois do jeito que está a educação Brasil afora, ainda tem-se o grande problema de se encontrar vagas para os estudantes de medicina. E mais, como ficariam os professores e os funcionários que trabalharam por 10, 20, 30 anos de suas vidas nessa instituição? Nas semanas que passaram, a Galileu resolveu pagar os salários dos professores e dos funcionários. Para nós, foi muita coincidência. Antes não tinha dinheiro para nada, só promessa. Uma audiência marcada, os estudantes decidem vir novamente a Brasília. E como num passe de mágica, o dinheiro surge e eles pagam os salários. Isto, senhoras e senhores senadores, tem sido prática deste grupo. Será tentativa de desmobilizar e descredibilizar o movimento? O tempo está passando. A situação de todos naquelas universidades é periclitante. Isto me causa estranheza, pois todas as vezes que tem algo marcado e um grupo mobilizado, principalmente aqui em Brasília, eles usam de subterfúgios. Quero ressaltar
que se fosse só questão de pagamento, ainda haveriam outras irregularidades, com 13º, férias e FGTS. Também não há cenário prático para os estudantes da área médica, pois há irregularidade com os convênios que impede a normalização e outros problemas que agravam a situação. Este terrorismo tem que acabar. Não podemos ficar neste impasse. Tudo tem que se normalizar. Temos de ter a certeza que esse tipo de situação não irá mais ocorrer, para que, de uma vez por todas, possamos estudar com tranquilidade. Ou vocês acham que alguém, no meio de toda essa confusão, conseguiu estudar e aprender alguma coisa? Se não bastasse tudo isso, eles ainda ameaçaram de instaurar inquérito administrativo contra aqueles que estivessem no movimento da reitoria, punindo, inclusive, com a exclusão. O MEC se pronunciou e disse que isso não iria ocorrer, mas eles insistiram com esse terrorismo e instauraram um inquérito administrativo. A Galileu já mostrou o quanto é incompetente e irresponsável. Foram 12 compromissos firmados e descumpridos por eles. Queremos que a Galileu saia da Gama Filho e da universidade. Ela já provou que não tem compromisso algum com a educação deste país. Nós estamos aqui tratando do futuro de profissionais brasileiros. Senador Cristóvão Buarque, que já fora ministro da Educação. Para mim, é inadmissível que o órgão máximo de educação do país diga que não pode fazer nada, além de descredenciar a instituição, ou melhor, as instituições, pois, como a Letícia bem colocou aqui, o centro universitário da cidade encontra-se nas mesmas condições. O MEC insiste em dizer que não há legislação que o permita intervir nas universidades. Então, por favor, compete aos senhores legislar nesse sentido. Corroborando com o que a Letícia Portugal citou, o artigo 6º da Constituição nos diz que são direitos sociais, educação, saúde, trabalho, moradia e etc. O artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 7, garantia de padrão de qualidade. Não tem esse padrão de qualidade nessas instituições. Artigo 46 da LDB. A autorização e reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificados pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou descredenciamento. O MEC parece só levar em consideração o descredenciamento. Mas, se mesmo assim o MEC não puder, quem poderá? Seria o governo federal, na figura da senhora Dilma Rousseff, presidenta desta República? Se for, então que ela nos receba e o governo federal intervenha, pois há respaldo para isso. A dívida da universidade com o governo federal é altíssima. Segundo o próprio Ministério, seria em torno de 600 milhões. Além disso, entra dinheiro público nessa instituição através do FIES e do ProUni. E me foi dito pelo último reitor, que fora destituído do cargo por apoiar o movimento estudantil, que o prédio principal do Campus Piedade teria sido doado ao governo federal pelo ministro Gama Filho. Eu indaguei ao Ministério e ele refutou esta afirmação. Senhores, ao meu ver, há um cenário favorável para a intervenção. Um governo e um país que não valoriza a educação em todos os níveis está fadado à falência. Talvez seja a ideia de alguns tornar o Brasil colônia, onde devemos continuar importando de tudo. O que está ocorrendo com a universidade reflete a situação, se não de todas, de quase todas as instituições das universidades do Brasil. E temo que isto seja um grande golpe. Parafraseando Abraham Lincoln, pode-se enganar todos os estudantes parte do tempo. Pode-se enganar parte dos estudantes todo o tempo, mas não se pode enganar todos os estudantes todo o tempo. Venho convocar os senhores
que libertem os sentimentos mais puros e mais nobres em favor desta causa e deste país. O que falta realmente para nós é entendermos e aplicarmos o seguinte axioma divino: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim construiremos um país justo, e não mais justo, pois o termo mais justo em si só indica que ainda há injustiça. Senhores, senhoras, amem o seu povo, amem o seu país. Eu espero que o resultado desta reunião não seja um mau agouro para a educação. Quero agradecer o espaço concedido e, em especial, agradecer ao secretário desta comissão, o senhor Júlio Linhares, a secretária adjunta da comissão, Adriana Nunes, e toda a sua equipe, por ter abraçado a causa e por todo o empenho. Agradecer à senadora Ana Amélia, que não se encontra aqui presente, que, como todos os presentes, está muito empenhada no apoio à causa. Também agradecer ao servidor da Alerj, o senhor Célio Pampuri, que foi quem abriu a primeira porta. Para concluir, evoco um trecho da prece de Alziro Zarur, fundador da LBV. Senhor, ampara o nosso Brasil, ilumina os nossos governantes, protege o nosso povo, abençoa a nossa família. O Brasil tomará o seu rumo, pois há um governo divino. Deixo-vos um pensamento. Governar e legislar é tornar o solo pátrio fértil para que seu povo possa desenvolver-se. Muito obrigada, presidente, pela tolerância.